Meu amado irmão, você que vai estar me ouvindo por esse pequeno vídeo, eu queria deixar uma palavra de Deus para o teu coração nesse dia. Dia esse que foi o Senhor que fez, para que nele nós possamos glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. E eu queria deixar para você uma palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, no versículo 33, quando o Messias, o nosso Salvador, ele nos instrui, nos ensinando o que realmente deve ser e deveria ser mais importante para a nossa vida, que é o reino dos céus. E o nosso amado Salvador, ele nos diz: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o Senhor. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo um momento onde o ser humano ele se encontra desenfreado nos seus planos, nos seus projetos, nos seus propósitos. E não é errado fazer planos, não é errado fazer projetos para a sua vida, mas nós precisamos entender que todos os nossos planos e projetos terrenos, eles são temporais e são passageiros. Temos visto uma nação cristã procurando entesourar para este mundo, para essa vida, e esquecendo que nada trouxemos para esse mundo. E bem verdade é que nada dele levaremos. E o nosso amado Jesus Cristo, ele vem nos ensinando sobre a importância de não se preocuparmos com os cuidados dessa vida, com as nossas necessidades terrenas, diárias, porque ele nos garantiu em sua palavra que ele ia acrescentar aquilo que nós necessitamos. Muitas das vezes comemos o pão da amargura, sofrendo dia após dia para poder alcançar algo melhor. E eu não quero aqui te dizer que coisas dessa vida não sejam importantes para você, para sua família. Isso faz parte da nossa vida aqui na Terra. Mas a nossa vida na Terra ela é passageira. Nós iremos desfrutar daquilo que é terreno só por algum momento. Só por algum momento. E às vezes nos encontramos como cristãos, como filhos de Deus, como cidadãos de uma pátria celestial. Nos encontramos buscando, lutando, dando nosso vigor, dando a nossa vida para conquistar algo que vamos desfrutar por pouco tempo, porque nossa vida é passageira e temporal. Mas muitas das vezes estamos deixando de lutar, de perseverar por aquilo que trará para nós uma certeza e garantia de vida eterna. Por isso que Jesus ele vem nos instruindo, nos ensinando a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quantas coisas têm sido prioridade na nossa vida, quantas coisas muitas das vezes têm tomado o lugar do Senhor no nosso coração, quantas das vezes estamos tão cansados pela fadiga do dia, pelo trabalho, que não há forças para orar, não há forças para meditar nas Escrituras, não há forças para jejuar, não há forças para entrar no secreto e falar com o nosso Deus. Porque muitas das vezes as coisas dessa vida nos sufocam, nos cansa. Sei que tem nossas responsabilidades como cidadãos em cumprir com nossas responsabilidades, mas não podemos permitir com que essas coisas possam tomar o lugar do Senhor. Mas que o Senhor ele possa ser prioridade no nosso coração, que o reino de Deus possa ser aquilo que seja mais almejado por cada um de nós, porque Cristo ele nos garantiu, se nós buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ele diz que as outras coisas, as quais ele citou no capítulo 6, ele seria para nós um Deus provedor. Ele iria acrescentar sobre a nossa vida a cada dia o pão diário. Quando ele ensina a nós orarmos, quando ele ensina aos discípulos a orar, quando ele, Pai nosso que estás no céu, ele não nos ensina a orar pedindo primeiro ao Pai o pão, porque muitas pessoas podem ter o pão, mas não tem um Pai. Mas ele nos ensina a iniciar uma oração, Pai nosso que estás no céu, porque quem tem o Pai nunca vai ter falta do pão, louvado seja Deus. Como o próprio Davi diz, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então você que vai ouvir essa mensagem,
Que Deus ele possa tocar profundamente no íntimo do teu coração. Talvez você está passando por lutas financeiras, talvez você passando por tantas dificuldades na tua vida e muitas das vezes você se pergunta, será que Deus não está olhando para mim? Ele está te vendo. Ele sabe as tuas necessidades. Então somente, filho, tão somente, filha, prioriza o reino. Prioriza a presença do teu Deus. Prioriza a intimidade, o relacionamento com o teu Deus. Deixa as outras coisas na mão dele, porque ele disse, ele se comprometendo, eu acrescentarei, louvado seja o nome do Senhor. É Ele que acrescenta. Não adianta buscarmos aquilo que Deus jamais vai acrescentar na nossa vida. E às vezes nós estamos em uma luta desenfreada para buscarmos coisas que Deus jamais vai nos acrescentar. E muitas das vezes isso traz frustração, desânimo, decepção. E às vezes achamos que Deus não nos ama, que Deus não quer nos abençoar. Meus irmãos, a Bíblia diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você deve andar como um abençoado, louvado seja o Senhor. Você deve priorizar e amar o reino, porque você alcançou o reino, não foi pelos seus esforços. Você tem um reino dentro de você, não foi pelos seus esforços, nem pelos seus méritos, mas foi por tudo aquilo que Cristo suportou por mim e por você. E Ele quer que nós venhamos valorizar e buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas, Ele vai se encarregar de acrescentar na minha e na tua vida, porque Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se eu, se você, se nós, como igreja do Senhor, priorizarmos a cada dia o reino, essas outras coisas nossas nunca irá faltar. Ele nos ensina na oração do Pai Nosso, não orar pelo pão de amanhã, mas Ele nos ensina para pedir o pão de cada dia nos dá hoje. Porque o amanhã para nós não existe. O amanhã para nós é incerto. Não sabemos se amanhã estaremos na terra dos viventes. Precisamos viver o hoje. Esse Deus quer se revelar como o pão da vida hoje. Esse Deus quer se revelar como um Deus provedor hoje. Viva uma experiência com Ele hoje e agora. Uma experiência com esse amor incondicional. Se amanhã estivermos aqui, entre a terra dos viventes, amanhã Ele também vai prover o pão de amanhã. Mas muitas vezes as pessoas estão preocupadas com o suprir de amanhã e esquecendo de glorificar por aquilo que Deus está suprindo hoje. E muitas das vezes a gente reclama tanto por aquilo que Deus não permitiu ainda acontecer e esquecemos de olhar à nossa volta e ver tudo o que Deus fez e esquecemos de glorificar por aquilo que Ele já fez na nossa vida. Seja grato ao Senhor, porque a bênção maior que Deus colocou dentro de você não é as coisas terrenas e materiais, porque isso é apenas consequência do amor, da bondade e da misericórdia de Deus. Isso é coisas que Deus nos dá para dela desfrutarmos, mas o mais importante para nós é o reino de Deus, é a presença do Senhor, é saber que daqui nós não somos, que estamos aqui de passagem, que talvez podemos até não conquistar ou alcançar o que almejamos e queríamos nessa terra, mas o que está entrelaçado no céu já foi conquistado pela cruz para cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Que Deus te abençoe ricamente com essa palavra, em nome do Senhor Jesus.